Você quer aliviar sua mente, entender melhor suas emoções e começar a cuidar de si sem sair de casa? Conheça o PEC Terapia em Casa, um conjunto de e-books que já ajudou milhares de pessoas a transformar sua vida emocional. Acesse agora o primeiro link na descrição e comece sua mudança hoje mesmo. Às vezes, você sente que a sua própria voz desaparece dentro da sua família. Parece que, por mais que tente, ninguém realmente te escuta. Você engole opiniões, silencia vontades, e quando percebe, está vivendo mais para agradar os outros do que a si mesma. Isso acontece com mais frequência do que você imagina, e hoje vamos falar sobre um tema que toca fundo na alma, porque é tão difícil impor limites dentro da família. Talvez, enquanto ouve essas palavras, parte de você já sinta um aperto no peito, porque sabe que tem se anulado, sabe que está cansada de sempre ser a pessoa que cede, que aceita, que evita conflito para não perder o amor ou a aprovação daqueles que mais ama. Mas e se eu te disser que essa dificuldade tem raízes muito mais profundas do que parece? Fica comigo até o final, porque pode ser que hoje você encontre respostas que venho buscando há muito tempo. Assista o vídeo até o final, porque hoje vamos falar sobre por que é tão difícil impor limites na família. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixe seu like, isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Se você gostar do vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários, queremos saber o que você pensa. E, se não gostar, comente apenas o número 0. A sua opinião é muito importante para nós, pois nos ajuda a melhorar cada vez mais. Não esqueça também de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. A verdade é que impor limites dentro da família nunca foi simples. Desde pequenas, muitas mulheres aprendem que amar significa suportar, calar, aceitar. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como não responda aos mais velhos, família é família e você precisa aguentar, ou se você falar o que pensa, vai magoar alguém. E assim, pouco a pouco, a sua voz foi sendo engolida por um silêncio pesado. O problema é que, ao se calar tantas vezes, o peso da culpa e da frustração começa a crescer dentro de você. E chega uma hora em que você olha para si mesma e se pergunta: por que eu sempre priorizo os outros e deixo minhas próprias necessidades para depois? Porque eu sinto medo só de imaginar que alguém pode se chatear comigo. E a resposta, ainda que doa, é simples. Nós fomos ensinadas a acreditar que amar significa se anular. Quando se trata da família, esse processo se torna ainda mais intenso. Porque existe um vínculo emocional tão forte que, muitas vezes, você sente que precisa provar o tempo todo que merece estar ali, que precisa fazer parte daquele espaço. E, para isso, acaba acreditando que precisa agradar, aceitar tudo, abrir mão de si mesma. Mas o problema é que viver assim te desgasta aos poucos. É como se você carregasse um copo cheio de água, pingando, equilibrando para não derramar, e, a cada vez que cede, a cada vez que engole sua própria vontade, o copo fica mais pesado. Até o dia em que ele transborda, e junto com a água vem a dor, o ressentimento e aquela sensação de estar vivendo a vida dos outros, e não a sua. E aqui entra uma das maiores dores, a culpa. A culpa que te prende, que te paralisa, que te faz sentir que, se disser não, vai decepcionar as pessoas que ama. Mas sabe o que ninguém te contou? Que dizer não também é um ato de amor. Porque o amor verdadeiro não exige que você se anule. O amor verdadeiro respeita os seus limites, entende as suas necessidades, reconhece que você é um ser humano inteiro e não apenas alguém disponível para os desejos dos outros. Só que, por muito tempo, fizeram você acreditar que negar é um sinal de desrespeito, que colocar-se em primeiro lugar é egoísmo. E esse pensamento te aprisionou. Imagine, por um instante, que você está dentro de uma casa com muitas portas. Cada porta representa um limite. Só que, desde criança, ensinaram você a deixar todas as portas abertas, para que todos entrem e saiam quando quiserem. No começo, pode até parecer mais fácil. Menos brigas, menos discussões, menos olhares de reprovação. Mas, com o tempo, essa casa que deveria ser o seu refúgio passa a ser invadida, e de repente você não tem mais um canto só seu. E aí vem a sensação de sufocamento, de esgotamento emocional, de viver sempre em função dos outros. Você sente que perdeu o controle. E a verdade é que, de alguma forma, perdeu mesmo. Muitas mulheres, talvez como você, carregam feridas antigas que se escondem por trás da dificuldade de impor limites. Às vezes, o medo de dizer não tem a ver com o medo de perder o afeto. Outras vezes, com a sensação de que, se você não agradar, não será amada. É como se o amor estivesse condicionado ao quanto você consegue suportar. E isso é doloroso. Porque viver tentando merecer o amor dos outros é viver em constante estado de ansiedade, tentando adivinhar o que vai agradar e o que pode afastar. Mas aqui está algo importante. Você não precisa provar o seu valor para ninguém. Você não precisa carregar o peso de manter todos felizes à sua custa.
Você merece ser respeitada, mesmo quando diz não. É por isso que, quando você tenta colocar um limite, vem aquela avalanche de emoções. Medo, insegurança, até mesmo uma sensação de traição. Parte de você acredita que vai perder o amor da sua mãe, do seu pai, dos irmãos ou de quem quer que seja, se decidir impor suas próprias regras. E sabe por que isso acontece? Porque, por anos, a dinâmica da sua família se organizou de uma forma onde você foi ensinada a ceder para manter a harmonia. Quando você muda essa dinâmica, é natural que haja resistência. Não porque você está errada, mas porque o sistema todo estranha a mudança. Mas entenda, impor limites não destrói relacionamentos saudáveis, ele os fortalece. Quem te ama de verdade vai aprender a respeitar o seu espaço, mesmo que no início seja difícil de aceitar. A grande questão é que colocar limites exige coragem. E coragem não significa não sentir medo. Coragem é agir mesmo com medo. É reconhecer que, para cuidar de quem você ama, você precisa primeiro cuidar de si mesma. É olhar para dentro e perguntar: até onde isso é saudável para mim? Até onde eu posso ir sem me perder? Talvez, pela primeira vez, você precise se escolher. Escolher a sua paz, o seu equilíbrio, a sua saúde emocional. Isso não significa deixar de amar sua família, mas significa se amar também. Significa entender que o seu bem-estar importa, que a sua voz importa, que a sua história importa. E se ainda existe dentro de você aquela sensação de culpa por pensar em se priorizar, lembre-se disso. Dizer sim o tempo todo não salva ninguém, mas te destrói aos poucos. Amar sem limites não é amor, é desgaste. Viver para agradar é um caminho silencioso para o cansaço emocional, para o vazio, para a sensação de estar sempre em dívida com todo mundo. Você não nasceu para viver devendo explicações sobre cada escolha. Você nasceu para viver com autenticidade, com leveza, com liberdade de ser quem você é, mesmo quando isso significa desagradar alguém. Sei que tudo isso pode parecer difícil agora. Talvez uma parte de você pense: mas e se eles se afastarem? E se eu perder o amor deles? E eu entendo. Porque existe um medo profundo de ser rejeitada. Mas escute, quem só te ama quando você se anula, nunca te amou de verdade. O amor que exige que você desapareça não é amor, é controle. E controle não combina com liberdade emocional. No final, impor limites não é sobre criar muros, é sobre abrir espaço. Espaço para respirar, para se encontrar, para ser feliz de verdade. É sobre olhar para dentro e finalmente se permitir existir por inteiro. E, quando você começa a colocar limites, uma transformação acontece. No início pode ser desconfortável, pode doer, pode gerar conflito. Mas, aos poucos, algo muda dentro de você. Você passa a perceber que tem direito de existir sem pedir permissão. Você começa a sentir uma força que sempre esteve aí, mas que o medo mantinha escondida. E então entende que, para ser amada de verdade, não precisa ser perfeita, nem viver em função dos outros. Precisa apenas ser você. Com suas escolhas, com seus desejos, com a sua verdade. Por isso, a partir de hoje, eu quero que você se lembre de uma coisa: seus limites não te afastam do amor, eles te aproximam de si mesma. E quando você se reconecta com quem realmente é, você passa a atrair relações mais saudáveis, mais verdadeiras, mais equilibradas. A família pode até resistir no início, mas, com o tempo, quem te ama aprende a respeitar. E se alguém não respeitar, talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema seja que, por tanto tempo, você foi ensinada a acreditar que precisava merecer aquilo que, na verdade, sempre foi seu por direito: o direito de existir sem se anular. Respira fundo. Sente essas palavras. Porque, se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Reconhecer que precisa de limites é um ato de coragem. Escolher colocá-los, um ato de amor. E, no final, você vai perceber que a liberdade emocional que tanto procura começa no simples, mas poderoso, gesto de dizer: isso eu aceito. Isso eu não aceito. E tudo bem. Porque cuidar de si não é egoísmo. Cuidar de si é uma das formas mais bonitas de amar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, conte o que mais te tocou. Se não gostou, comente apenas o número 0. A sua opinião é muito importante para nós, porque ela nos ajuda a melhorar e a criar conteúdos ainda mais transformadores. E se você sente que precisa dar um passo ainda maior no seu processo de autoconhecimento e cura emocional, conheça o pack de e-books terapêuticos Terapia em Casa. Ele foi criado para te ajudar a lidar com suas dores, entender suas emoções e encontrar caminhos para uma vida mais leve e equilibrada. O link está aqui na descrição.
E eu tenho certeza de que vai te ajudar a olhar para si com mais carinho e compaixão. Obrigado por estar aqui, por dedicar esse tempo a si mesma e por permitir que essa conversa chegue até você. Nunca é tarde para recomeçar.